Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração aqui se encontra em Lucas, capítulo número 7, versículos número 11. Vai falar assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho de uma única viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no caixão. Os que estavam mortos pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia, por toda aquela região. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, percebe que depois que Jesus curou o servo do centurião, a Bíblia diz que Jesus, após fazer esse milagre, através da fé daquele centurião, a Bíblia diz que depois que Jesus curou o servo dele, a Bíblia diz que Jesus, ele vai para a cidade de Naim. Quando chega na cidade de Naim, a Bíblia diz que está saindo o enterro do filho de uma única viúva. Só que o que me chama a atenção, irmão, peço que você dobre atenção nisso aqui. Olha o que está escrito: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma numerosa multidão ia com ele. Percebe que tinha uma multidão indo com Jesus, porque por onde Jesus passa, ele atrai multidões. Aí escuta isso aqui: tinha uma numerosa multidão com Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que também tinha uma numerosa multidão que ia com a mulher. Então percebe, irmão, estava saindo o enterro da mulher, já tinha uma multidão com ela. E Jesus trouxe uma multidão também. Só que escuta só, talvez aquela mulher pensou: mais gente para ver enterrando meu filho. Só que escuta só, já tinha uma multidão com ela. E Jesus trouxe mais multidão ainda. Só que percebe que Jesus está trazendo mais gente ainda. Ele está atraindo mais pessoas ainda. Só que ele não está atraindo aquelas pessoas para ver o filho daquela mulher ser enterrado. Escuta só, você vai entender. Olha que tremendo, irmão. Eu vou repetir isso aqui que é para você poder entender. Olha que forte. Uma numerosa multidão ia com ele. E uma multidão ia com ela. Então percebe que tinha uma multidão que ia com ela e tinha uma multidão que vinha com ele. Então percebe que Jesus está trazendo mais gente para o enterro. Só que escuta só, mas ele não está trazendo mais gente para o enterro para contemplar o filho daquela mulher sendo enterrado. Escuta só, percebe que ele trouxe mais gente, só que não para contemplar o filho dela sendo enterrado. Ele trouxe para eles contemplar ela recebendo a restituição do filho dela. Você acha que Deus vai trazer mais gente para ver sua derrota? Deus traz mais gente para contemplar ele restituindo na tua vida. Olha que a Bíblia diz: Jesus restituiu. Sabe o que significa restituir, filho? É tornar a devolver. Eita glória! Deus jamais vai trazer pessoas, filho, para ver sua derrota. Ele vai trazer mais gente para contemplar você recebendo de volta aquilo que tu perdeu. Porque Deus traz multidões para contemplar as pessoas. Eita glória! Para as pessoas contemplarem mudando o cenário da tua vida. Eita Jeová! Olha que tremendo isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha que forte. Tinha uma multidão que ia com ele e uma multidão que ia com ela. Percebe, irmão? Só que Jesus não trouxe a multidão para contemplar a mulher enterrando o filho dela. Não, ele trouxe mais gente para contemplar, pessoas contemplar ele restituindo o filho dela novamente para ela. Porque Deus tem mais prazer em trazer multidões para mostrar na frente de todos que ele é capaz de mudar o cenário da tua vida. Ah não, irmão, isso aqui é para quem tá ligado, pelo amor de Deus, irmão. Olha que forte. Tinha uma multidão que ia com ele, uma multidão que ia com ela. Escuta só, ele vai olhar para ela com compaixão e vai dizer: mulher, não chores. Olha que interessante, irmão. Ele olha para ela com compaixão. Tinha multidões com ela, mas o único que olhou com compaixão foi Jesus. Não é só porque tem multidão ao seu redor, filho, que de fato se importa com você. O único que se importou com ela foi Jesus, o único que olhou para ela com compaixão. Jesus sentiu o que aquela mulher estava sentindo. Ele sentiu o sofrimento dela. A Bíblia vai dizer em Hebreus, diz assim que ele próprio passou por todo tipo de sofrimento e tentação. É capaz de ajudar aqueles que são tentados. Percebe por que Jesus está se importando com o sofrimento dessa mulher? Porque Jesus sabe o que significa sofrer. Por que Deus se importa? Porque Deus sabe o que é perder o único filho. Escuta só, essa mulher tinha um único filho. O marido dela já tinha sido morto. A Bíblia fala que ela era viúva. Ela já perdeu o marido. Naquela época era o homem que trabalhava. Ela perdeu o provedor da casa dela. Agora perdeu o filho. Aquela mulher já não tinha mais esperança, não tinha mais nada.
Escuta só. Só que a Bíblia diz que o Senhor é a esperança do seu povo. Escuta só isso aqui. Percebe que Deus é a esperança daquela mulher. E Jesus apareceu naquela hora. Agora escuta isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Olha que interessante. Ele vai olhar para ela e vai dizer, não chores. Olha que tremendo, irmão. Imagina aquela mulher pensando, como eu não vou chorar? Eu perdi meu filho. Já perdi meu marido, agora meu filho, como eu não vou chorar? É impossível não chorar. Escuta só. Só que Jesus, ele fala, não chores. Ele faz alguma coisa por ela. Jesus não é alguém que fica só em palavras. Percebe? Ele falou, não chores. Mas ele vai lá e toca no caixão. Quando ele toca no caixão, a Bíblia diz que os homens estavam carregando o caixão para. E Jesus vai dizer para o jovem, eu ordeno, levanta-te. O morto se levanta. Olha que tremendo, irmão. Aleluia, Deus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Olha que tremendo, irmão. Ele está trazendo vida para aquele jovem. Quem morreu foi um jovem. Olha que tremendo, irmão. Um jovem que morreu. Olha que interessante. Olha que forte isso aqui. Aí percebe que ele vai restituir o menino com vida para sua mãe. Olha que tremendo. Ele restitui com vida. Restituir é devolver. É tornar a devolver aquilo que se perdeu. Percebe? Ela perdeu o filho dela, só que Jesus restituiu. Por isso que Jesus trouxe multidões. Está entendendo por que ele trouxe multidões? Ó, já tinha multidão com ela. Ele trouxe mais multidões. Não para ver o filho dela sendo enterrado, irmão. Mas ele trouxe mais gente para contemplar ele mudando o cenário da vida daquela mulher. Porque é assim que Deus faz. Deus traz mais gente para contemplar a mudança na minha e na tua vida, filho. É assim que ele faz. Ele tem mais prazer em mudar seu cenário na frente de todos. Por isso que ele trouxe mais gente. Escuta isso aqui. Percebe que Deus muda o cenário. Jesus mudou o cenário daquela mulher. O cenário daquela mulher era de morte. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele chega, eita glória, percebe? O ambiente era de morte. Mas quando ele chegou, ele trouxe vida. Porque Deus muda cenário, filho. É Ele que muda o cenário. Aí escuta isso aqui. Aí percebe que ele vai restituir novamente para sua mãe. Olha que tremendo, irmão. Ele devolve para a mãe. Olha que forte isso aqui. Ele vai devolver para aquela mulher que estava chorando. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que todos ficaram com grande temor e começaram a glorificar a Deus. Percebe? Jesus que fez, mas a glória era para Deus. Jesus que ressuscitou aquele menino, mas todos glorificavam a Deus. A glória é de Deus, você faz, mas a glória e a honra é dele. Aleluia! Jesus disse, ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama, muito pelo contrário, é colocado no pedestal da casa, para que todos vejam a tua luz. Da mesma forma são vocês, que a tua luz brilhe diante dos homens, para que glorifique o Pai que está no céu. Você aparece, você faz, mas a honra e a glória é de Deus, rapaz. Aleluia, Deus! Aí escuta isso aqui. Aí percebe que a Bíblia vai dizer assim, que eles glorificavam a Deus e dizia, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Olha que interessante, irmão. Aquela notícia se espalhou. Olha que tremendo. Todo mundo começou a falar o que Jesus fez. Se espalhou a notícia dele. Porque quando Deus faz, filho, é necessário as pessoas saberem o que Deus faz. Tem pessoas que vão olhar pra gente e vai saber o que Deus fez na nossa vida. É necessário. Olha que interessante. Todos espalharam a respeito de Jesus, a respeito daquela notícia. Foi espalhado por todo lugar. Olha que tremendo, irmão. Se espalhou, significa que as pessoas iam falando o que Jesus fez. Tem coisa que vai espalhar a meu teu respeito. A Bíblia diz que se espalhou a respeito de Jesus. Tem coisa que vai espalhar a meu respeito e a teu respeito. Porque tem pessoas que tem que saber quem a gente é. Tem que saber o que a gente faz. Aleluia, Deus. Aí escuta isso aqui. Essa notícia se espalhou tanto que essa notícia vai chegar até João Batista. Está escrito assim, todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou seu senhor para perguntar, você que ele está para vir ou deveremos esperar algum outro? Olha que tremendo, irmão. Quando essa notícia chega até João Batista, a Bíblia diz que João vai falar assim para os discípulos, pergunta para Jesus se ele realmente é aquele mesmo que está para vir ou se eu devo esperar algum outro. Percebe que João Batista está duvidando de Jesus. Eu já expliquei sobre isso aqui, o porquê que João está duvidando. Percebe que Lucas está relatando que João está duvidando de Jesus. Só que quando você lê Mateus 11, Mateus relata o porquê que João está duvidando. Mateus 11 está escrito assim. Escuta só isso aqui.
Percebe que Lucas, ele não relata o porquê João está duvidando. Escuta isso aqui, você tem que entender isso aqui, ó, presta atenção. Lucas está relatando que João está duvidando. Quando os discípulos falam para João, ó, Jesus ressuscitou um jovem lá. Escuta só, quando essa notícia chega até João, João vai duvidar. João Batista, aquele que batizou Jesus, aquele que viu o céu se abrir, vai duvidar do Senhor e vai dizer assim para os seus 2 discípulos: vai lá e pergunta para ele se ele realmente é aquele mesmo que está para vir ou se eu devo esperar algum outro. Agora escuta, Lucas está relatando que João está duvidando. Só que quando você lê Mateus 2 está escrito assim: quando João no cárcere ouviu falar dessas obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é que está para vir ou deve esperar algum outro? Percebe que só Mateus relata que João está no cárcere. Lucas só relata que João está duvidando. Mas Mateus relata que João está no cárcere. Por isso que João está duvidando. Porque a situação para João não é favorável. Por isso que ele duvidou do Senhor. Agora escuta isso aqui. Olha que tremendo. João Batista, em Mateus 3, a Bíblia diz que ele batizou Jesus. O céu se abriu. Ele disse que Jesus era grande. Ele falava que o Senhor era grande. Mas quando ele cai no cárcere, ele vai duvidar daquilo que ele falou. Então percebe, quando ele está fora do cárcere, ele fala que o Senhor é grande. Mas quando ele cai no cárcere, ele duvida daquilo que ele fala. Tem pessoas que é assim, fala que Deus é bom no momento favorável, mas quando a situação não é favorável para ele duvida. Eita, rapaz, isso aqui é muito forte. Olha que interessante. Percebe que o João Batista, em Mateus 3, vai dizer que o Senhor era grande. Ele ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado. João Batista viu o Espírito descer como uma pomba. Mas quando ele cai no cárcere, ele vai duvidar de tudo aquilo que ele viu e ouviu. Percebe que ele vai falar assim, ó, pergunta para ele se ele de fato é aquele mesmo que está para vir. Está duvidando de Jesus. Olha que interessante. Agora por que ele está duvidando? Porque ele caiu no cárcere. Ele está no cárcere. Percebe, quando ele está fora do cárcere, lá no Jordão batizando, ele fala que Jesus é grande. Ele fala que o Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. Tudo isso ele falou fora do cárcere. Mas quando cai no cárcere, vai chamar os 2 discípulos e vai perguntar: vai lá, fala para ele se ele é aquele mesmo que está para vir ou se deve esperar algum outro. Quando a situação não é favorável para João, João duvida. Quantos de nós não agimos da mesma maneira? Quando a situação não vai de acordo, começa a blasfemar, começa a duvidar de Deus. Irmão, olha que interessante isso aqui. Quando João ficou sabendo que Jesus estava fazendo obras extraordinárias, peraí, pergunta para ele mesmo, porque João estava preso. Agora quando ele estava lá no Jordão batizando, ele falava que Jesus é grande, mas quando caiu no cárcere ele duvidou. Porque assim, irmãos, nós falamos que Deus é bom quando a situação é favorável para nós. E quando a situação não vai de acordo com a tua vontade? Será que você duvida ou você continua afirmando que Jesus é bom? Será que você duvida ou você continua confirmando que ele é grande, que ele é poderoso, que ele batiza? João Batista falava tudo isso antes de cair no cárcere, mas quando caiu no cárcere ele duvidou de tudo aquilo que falou. Tem pessoas que é assim, irmão. Duvida no momento que ela cai numa situação difícil, numa situação que não é favorável, começa a duvidar de Deus. Começa a duvidar daquilo que ela ouviu. Começa a duvidar. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar contigo nessa mensagem.